aí nossa, né? O Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, Ricardo Coutinho, que foi ex-governador da Paraíba pelo PSB. Então eles foram ali fazer a conversa com o presidente e vai passar aqui para nós a mensagem. Quem começa? Você tem voto todo. Não tem que apertar isso aqui. Não, só segurar. Só. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, companheiros, companheiras. Primeiro eu queria agradecer, parabenizar vocês pela solidariedade, pela presença, por esse momento difícil de injustiça que o nosso presidente passa e pela firmeza de vocês de resistir. Nós somos a resistência. Eu aprendi isso com o Leonel Brizola. Foi meu líder, referência da minha vida, que sempre dizia que o povo brasileiro é a resistência. A resistência pela democracia, pelos direitos sociais, a resistência por uma nação que ainda não encontrou seu povo, que é uma nação quando encontra o povo, forma uma pátria. Nós ainda somos uma nação que não encontrou seu povo. Vim hoje com o privilégio de estar ao lado do governador Ricardo Coutinho, visitar um amigo de mais de 35 anos, o presidente Lula, que julgo que está sendo vítima de uma grande injustiça. Vi ele muito bem, forte, lúcido, olhando o futuro do Brasil, preocupado com os pobres, com os mais fragilizados, os mais fracos, que estão sofrendo muito com o desgoverno que está aí, com esse presidente que está a serviço de interesses internacionais, do sistema financeiro, um homem que está firme e disposto à luta, um homem que mostra a sua inconformidade pela injustiça que está sofrendo e afirma peremptoriamente, permanentemente, que não descansará enquanto não provar sua inocência. Só os justos têm essas convicções. Então eu saio daqui feliz por vê-lo bem, mas ao mesmo tempo com o coração chorando por verem nessa situação. Então a gente pode muito pouco nesse momento. Acho que nós estamos no final de momento triste, porque não é possível que essa libertação dele não se dê logo. Já passou do limite, eu tenho muita esperança disso. E ao sair eu falei, presidente, até breve lá fora. É isso que eu desejo, que ele esteja brevemente no nosso convívio, porque eu acho que o presidente Lula tem muito a fazer pelo povo brasileiro. Obrigado pela paciência e obrigado por vocês estarem aqui. Bom, muito boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros, meu caro presidente do PDT, Carlos Lupe. Eu quero reforçar as palavras do Lupe em relação à resistência, que é a expressão do povo brasileiro, até a expressão da parte que está adormecida, por razões óbvias, talvez por estratégias equivocadas nossas, talvez pelo poder de manipulação que foi criado no mundo atual, através principalmente da rede mundial de computadores e da internet. Mas a resistência, ninguém se iluda, ela vai crescer cada vez mais. As pessoas começam a perceber claramente que não há caminho no caminho em que está o Brasil. O Brasil não tem diálogo com o seu povo. O Brasil não tem futuro para o seu povo. E isso até aqueles mais empedernidos, até aqueles mais fanáticos, observam hoje claramente. Ainda não dão o braço a torcer, mas observam claramente que esse país está ficando cada vez pior. Eu começo dizendo isso porque uma das palavras que mais me chamou a atenção no diálogo que nós tivemos durante uma hora com o presidente Lula foi exatamente uma coisa que ele disse: diga ao povo lá fora que eu estou motivado. Eu estou motivado. Ninguém acha que aqui dentro tem uma pessoa, né, falando ou pensando na injustiça de que foi vítima. A injustiça é claro que anda ao lado dele, mas a motivação para poder sair e compor ao lado de outras forças políticas, compor ao lado da sociedade uma reação mais forte, mais determinada a esse estado de coisas que hoje domina o Brasil, isso é um desejo que você percebe claramente no semblante do presidente Lula.
Essa é uma coisa fundamental. A outra coisa importante é que o presidente Lula disse várias vezes que ele tem um interesse básico hoje, que é a questão da soberania nacional. O Brasil está sendo rasgado, o Brasil está sendo vendido por 30 dinheiros. Para que nós tenhamos a ideia da violência e da virulência disso, tudo que se vende muito abaixo do preço. Venderam recentemente 12 aeroportos lá no Nordeste. 12. Por 2 bilhões e 400. Isso significa que, em média, cada aeroporto saiu pela metade de um Boeing, pela metade de um avião. O patrimônio foi entregue, ou seja, um patrimônio que todos os dias gera milhões e milhões de reais, foi entregue pela metade da compra de um avião novo, em média. Da mesma forma, estão inviabilizando a Petrobras, diminuindo a sua produção, vendendo, o plano é vender por partes, fica a parte pior como a parte nacional, a parte estatal, e o restante vai ser vendido para gerar lucros exatamente em outros países, particularmente nos Estados Unidos. A questão da soberania nacional é algo absolutamente presente, é algo imediato. O Brasil tem que voltar a discutir uma coisa chamada, que talvez tenha nos faltado ao longo dos anos em que nossas forças exerceram o poder capitaneados pelo presidente Lula e pelo próprio PT. Tenha nos faltado isso. Nós precisamos de um projeto nacional. Nós precisamos olhar para essa nação e dizer: esses são os limites que nós temos. É isso que nós precisamos ter como elemento básico para a nação e para o país e para o Estado, né? E ao mesmo tempo, essa é a nossa relação com o estrangeiro. Esse projeto nacional é fundamental porque inclui energia. O presidente Lula disse que tinha acabado de ler um livro chamado Petróleo. E descobriu, que é verdade, que desde 1800, 1800 e alguma coisa, quando o petróleo foi descoberto, todas as guerras do mundo, todas as disputas do mundo são em torno do petróleo. Do petróleo, porque o petróleo é energia. E quem tem energia tem o poder. É claro que é assim. E o Brasil, com Bolsonaro, não quer ter o poder. Quer ser vassalo dos Estados Unidos. Quer entregar o pré-sal. Quer entregar o petróleo, como destruiu. E essa operação toda destruiu aquilo que o Brasil tinha de mais competitivo. Nós não temos hoje uma empresa que seja competitiva lá fora. Todas foram quebradas. A Petrobras está sendo diminuída e vai ser quebrada. E é por isso que o recado que os partidos que aqui estão, evidentemente, mas que o presidente Lula, principalmente, explana, é que a resistência é fundamental. Não interessa de que tamanho ela seja nesse momento. O que interessa é que ela exista, porque é inevitável que ela cresça. Não há força no mundo capaz de barrar o crescimento da resistência popular, porque cada vez mais as pessoas vão se descobrir que estão vivendo pior, que foram manipuladas, que foram usadas e que efetivamente não fazem parte deste país que quem hoje governa o Brasil e mais os seus manipuladores externos buscam construir. Então eu particularmente, para mim é uma felicidade voltar aqui. Eu estive aqui quando esse acampamento estava ali embaixo, eu acho, ali na rua. Vim com uma semana com mais 8 governadores. Na época eu era governador da Paraíba. Vim fazer uma visita, tentar fazer uma visita, não conseguimos. A única coisa que conseguimos foi falar com o delegado-chefe da Polícia Federal aqui, mas não nos foi permitido por uma juíza que 9 governadores e 3 senadores, incluindo o senador Requião, que é desse estado, pudesse ter acesso a uma visita rápida a uma pessoa que presidiu o país por 8 anos e que, além de presidir, tem indiscutivelmente a honra de ser chamado do melhor e maior presidente que esse país já teve. Ou seja, se as instituições brasileiras tratam assim quem fez tanto pelo seu povo,
quem orgulhou o Brasil lá fora, quem levantou a autoestima do povo brasileiro, estabelecendo uma política de relações internacionais, onde o Brasil não era o de menos, mas muitas vezes se colocou como demais. Se se trata dessa forma, é porque está tudo muito errado dentro desse país, e quando tem coisas erradas, cabe ao povo e cabe principalmente aos militantes. Cabe àqueles que sabem que uma hora que, entre aspas, se perde numa vigília, uma hora de participação numa resistência, vai valer muito. Não só para essa geração que aqui está, mas fundamentalmente para outras gerações que estão vindo. Então, para mim é uma alegria muito grande voltar aqui. Na verdade, eu ia levar de volta, porque eu esqueci de pegar aí um autógrafo para alguém lá da Paraíba, mas eu vou deixar aqui, porque eu não vou levar de volta, eu vou levar aqui para compor o mural, essa foto aí do companheiro Lula sendo hipnotizado, né? Na verdade está sendo hipnotizado e foi hipnotizando também um brasileiro, uma criança brasileira. Companheiros, um forte abraço. Nós temos que pegar aqui a caminhada, vamos ter que voltar para os nossos estados e continuar a labuta diária. Eu só queria dizer uma coisa aos senhores. Talvez aqui a maioria não conheça a Paraíba, mas o que os senhores fizeram pela Paraíba, quem conhece, não vai esquecer não. Vocês estão de parabéns, muito obrigado. É só ele. Eu estive na casa do Walter Aguiar, Sebrae.